Oportunidade, louvamos ao Senhor. Nesta noite nós estarmos aqui nesta casa de oração, onde o Senhor Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos da Igreja de Jesus. E aproveitando, queridos irmãos, que vocês estão em pé, abra a tua Bíblia no profeta Isaías, capítulo de número 6, em versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou aos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo de número 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Glória a Deus. Amém, irmãos. Sente glorificando o nome santo de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero aqui apenas uns minutinhos. Agradeço a Deus, irmão Nereu, pelo convite nessa noite. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E nós viemos com alegria cooperar com os irmãos, cooperar com a igreja na palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus que Deus colocou no nosso coração. Mas antes, queridos irmãos, eu quero falar um pouquinho de missões. Nós fizemos parte do departamento de missões, juntamente com o irmão Emerson. Nós estamos ali trabalhando nesse departamento de missões. Sei que a igreja aqui já tem cooperado, tem abençoado esta obra. Meus queridos irmãos, nós temos aqui alguns carnês, e depois, no final, se os irmãos quererem cooperar com a obra missionária, nós temos um missionário no nosso campo, já trabalhando, sendo sustentado, mantido pela missão. E também temos alguns mais projetos também, irmãos. Esse projeto de missões, de nós abençoarmos aqueles que trabalham na obra de Deus. Estender a mão, quando nós queremos ouvir uma mensagem, né, irmãos, da palavra de Deus, nós temos os pregadores, os levitas que vêm aqui louvar o Senhor, mas às vezes necessitam de mais tempo para cooperar na obra de Deus. Assim como está aqui o irmão Nereu, que trabalha na obra de Deus, integrado na obra de Deus, recebe para fazer esse trabalho. E assim, irmãos, a Bíblia diz: digno é o obreiro do seu salário. Nós temos que manter, cuidar dos nossos missionários, cuidar dos nossos obreiros também. Nós queremos uma palavra de Deus, sentamos na igreja, sentamos no banco, né? Queremos se alimentar da palavra de Deus. E para isso nós temos que cooperar, abençoar também a obra de Deus. Você está orando, continue orando. Você que está cooperando, continue cooperando. Você que não está fazendo nada disso, não está fazendo, não está evangelizando, não está pregando, não está cantando, não está indo fazer a obra do Senhor, faça isso e Deus vai te abençoar, vai te dar a vitória. Glória ao nome de Jesus. Faça alguma coisa para o reino de Deus. Se você quiser ser abençoado na face da terra, se você quiser que Deus te abra as portas que você necessita que sejam abertas, um emprego, uma provisão de Deus sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre os teus, abençoe a obra missionária, orando pela obra missionária, contribuindo com a obra missionária, porque a obra missionária, irmãos, é um trabalho destinado unicamente, exclusivamente no evangelismo, no trabalho de levar a palavra de Deus, de evangelizar as almas, de evangelizar as vidas. Então, queridos irmãos, nós temos também nosso coração de ajudar o necessitado. Nós encontramos o nosso irmão que tem uma necessidade,
nós vamos ajudar ele também. Os irmãos que estão aqui saibam de alguém, né, que está ali precisando de um alimento, precisando de algo, está necessitado realmente, né? Nós vamos fazer também esse trabalho, que nós entendemos, irmãos, que isso também faz parte da obra de Deus, né? Atendermos, irmãos, nas suas necessidades. Isso aqui, irmãos, não é para nós guardarmos em um cofre o dinheiro, não é para nós investirmos em nós mesmos, para a misericórdia de Deus, nós trabalhamos para nos sustentar. E assim, queridos irmãos, nós queremos investir na obra de Deus. Se você quiser ajudar teu irmão que está necessitado, faça também isso. E Deus assim está te abençoando. Esse é o trabalho de missões que Deus tem trazido ao nosso coração. Peço muita oração nessa igreja, dos irmãos. Orem pelo departamento de missões. Vamos fazer a obra de Deus, irmãos. Vamos fazer enquanto é dia, antes que a noite venha. E que nós não podemos mais trabalhar, mais fazer nada. Então é o tempo chamado hoje que Deus nos dá. É o tempo que Deus tem dado para a igreja do Senhor. Tem dado para o povo de Deus. É o tempo chamado hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ouça a voz do Senhor Deus nessa noite, na tua vida, no teu coração, e atente para o que Deus quer falar contigo nessa noite, nesse lugar. Glória a Deus. Louvado o nome santo de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, vamos à palavra de Deus. Meus irmãos, profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, talvez bastante apregoado, bastante falado sobre esse profeta, porque é um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, ele foi conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Queridos irmãos, mas esse homem, antes de ser chamado para o seu ministério, desenvolver o trabalho que Deus tinha na sua vida, ele teve algumas experiências com Deus. Ele teve uma experiência com o Senhor, ele teve um encontro com Deus. Ninguém faz a obra do Senhor, irmãos, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Primeiro tem que conhecer o Deus que o chamou, o Deus que o capacitou, o Deus que o escolheu. Tem que ter uma experiência com Deus, conhecer o seu Deus, saber quem é o seu Deus e o que Ele é capaz de fazer por você. Glória ao nome santo de Jesus. Isaías, irmãos, era sobrinho do rei Uzias. Não diz a história, a Bíblia não diz isso. Mas ele estava no castelo. E como ele era parente de um rei, ele usufruía, irmãos, de tudo aquilo que o rei possuía, era de Isaías. Ele estava regalado, ele estava descansado, ele tinha provisão de tudo nas suas mãos. Não precisava de esforço para nada. Ele estava no castelo, estava no palácio descansando. Mas não sabia ele que havia, ou sabia ele que tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. E quando Deus tem uma escolha sobre as nossas vidas, quando Deus te escolhe, quando Deus te chama, saiba disso, que Deus não vai te deixar quieto, não vai te deixar parado. De alguma forma ou de outra, Ele vai tirar o tapete debaixo de você. Ele vai tirar o teu conforto. E quando Isaías fala aqui nessa palavra, dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano que acabou, irmãos, para ele a regalia, no ano em que Deus tira dele aquilo que ele tinha, por certeza, porque ele era farto, não tinha nada falta de nada, estava no castelo, comia da mesa do rei, se alimentava da mesa do rei, e o rei, como ele era seu parente, vem cá, Isaías. Meus queridos irmãos, e agora morre o rei Uzias. Em tudo aquilo que Isaías cria e confiava, e estava escorado, estava confiando, agora nada mais tinha. E agora a Bíblia vai dizer que ele se levanta e entra no templo. Quando o conforto Deus tira de nós, quando Deus começa a nos inquietar pela madrugada, quando Deus começa a tirar o conforto de você, é como a águia, o crente é comparado com uma águia.
E a águia, para ela fazer o seu filhotinho voar, ela começa a tirar as plumas do ninho. Ela tira as plumas e ela faz o seu ninho com espinhos, com gaiadas seca. E quando ela começa a tirar a pluma, começa a espinhar o pintinho que está ali dentro, a águiazinha. E então ela se obriga a voar, porque a águia, irmãos, faz um ninho no penhasco, no alto da rocha. Para baixo é penhasco. E o pintinho da águia talvez ali olha e diz: eu vou me esborrachar lá embaixo. Não tem para mim, se eu pular aqui de cima já era. Mas não sabe ele que a sua mãe, a águia, está olhando para ele. Pode ir, filho. Pode ir. Pode voar. Pode alçar voo. E diz a história que ele se joga do penhasco, mesmo ainda não sabendo voar. Ele se joga e não consegue direito voar. E quando ele vê que vai se esborrachar na pedra lá embaixo, na rocha, a águia voa por debaixo dele e toma ele novamente nas suas asas e leva novamente para a altura. Deus não vai deixar você morrer. Esta prova, esta inquietação não é para a morte. É para que Deus possa ter um particular com você. Nós aquietamos, irmãos, se assentamos no palácio. Está tudo muito bem, está decorrendo tudo muito bem. Tá não. Milhões de almas têm descido aos infernos. Milhões de vidas têm partido sem Cristo, sem Jesus. Ao redor da tua casa, o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente, o teu primo está descendo aos infernos sem salvação, sem Jesus, sem esperança. Glória a Deus. E Jesus morreu por todos nós. Não somos mais importantes que eles. A única diferença é que eu e você demos crédito à palavra de Deus e estamos na presença do Senhor buscando a sua face. Façamos a obra de Deus enquanto é dia, antes que a noite venha, no tempo chamado hoje. E agora Isaías sai do seu conforto e entra no templo. E quando ele entra no templo para adorar a Deus, eu creio, irmãos, eu estou conjecturando, eu creio, irmãos queridos, que quando entra no templo, ele vai para adorar a Deus, para buscar o Senhor, porque os dias começaram a ficar difíceis para Isaías. Não tinha mais o respaldo do rei. Não tinha mais o conforto que outrora ele tinha. As coisas começaram a apertar, dificuldades começaram a bater na sua porta. Ele agora se levanta e vai ao templo. E vai buscar a Deus. E quando ele entra no templo, ele tem a maior surpresa e a maior experiência da sua vida. Deus estava lá esperando por ele no templo. Quantas vezes Deus está te esperando? Quantas vezes Deus está te esperando por você tomar uma decisão? Deus está esperando por você nessa noite. Deus está olhando para ti e está dizendo quando que Ele vai tomar a decisão de fazer a minha obra, de fazer o meu trabalho, de se levantar e vir ter comigo, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, quantos Deus está esperando nessa noite? Mas nessa noite Deus vai ter um particular com você nesta casa de oração, nesse lugar. Eu sinto aqui a presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é o mesmo que estava no templo lá em Jerusalém. Ele está aqui nessa noite poderoso para te dar a vitória.
É o mesmo Deus, o mesmo Senhor. O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, nunca perdeu uma guerra. Glória a Deus. E chamou o seu povo para ser vencedor. Glória a Deus. Mas para isso nós temos que ter posição na presença de Deus. Glória a Deus. Assumir postura onde Deus nos chamou, onde Deus nos colocou. Aleluia. Deus te procura onde Ele te chamou. Você sabia disso? Oh Deus, aleluia. Eu fiquei um tempo afastado dos caminhos do Senhor. E eu fui na igreja, visitar a igreja. Eu disse, eu vou visitar a igreja. E quando eu cheguei, a irmã não me conhecia. Estava pregando a palavra de Deus e disse. Quando ela pregava, ela falou, eu não sei, jovem, o que se passa contigo, eu não te conheço. Mas o anjo do Senhor, ele passeou aqui em cima e procurou você aqui num lugar específico aqui em cima. E não te encontrou. E ele só te olhava onde você estava. Mas ele estava te esperando aqui no teu lugar. Deus te espera no teu lugar. Ele não vai te abençoar você fora do teu lugar. Deus não vai cumprir a promessa na tua vida você fora do teu lugar, fora da tua posição. Aonde Deus te chamou. Deus vai te procurar no lugarzinho onde Ele incumbiu e marcou já e projetou. Deus trabalha assim, irmãos, com escolha soberana. Ele escolhe nós primeiro, Ele viu nós primeiro. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo ao nosso respeito. Deus tudo vê, Deus tudo contempla. Deus conhece a tua vida nessa noite, nesse lugar. E Deus está esperando por uma decisão tua nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, tome posição na presença de Deus. Glória a Deus. O profeta Isaías teve a experiência. Viu os céus abertos, a presença de Deus no templo. Muitos não sabem, irmãos, que esse lugar aqui é terrível. E que os olhos de Deus estão nesse lugar. Muitos não sabem que Deus elegeu esse lugar. Já projetou esse lugar para aqui botar, marcar com a sua presença e com a sua glória. Você pode dizer, mas é apenas uma casa. Não. É um ponto específico que desde a eternidade já foi marcada. Para aqui nós adorarmos o nome santo de Jesus Cristo. Deus trabalha, irmãos, com princípios. O que Ele estabelece no princípio vai ser sempre da mesma forma. E não coloque mudança no que Deus já colocou no princípio. Foi no princípio, tem que ser até o final. Glória ao nome santo de Jesus. Meus queridos irmãos, ali ele encontrou com o Senhor Deus. Os querubins que voavam cobriam a sua face, os seus pés, e proclamavam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Quer dizer que a presença de Deus está em todos os lugares. Não há um lugar específico onde você possa buscar a Deus e não possa encontrá-lo. Aonde você buscar o Senhor, você vai encontrar. Porque Deus está olhando para você, está contemplando você. Ele viu a glória do Senhor no templo. Estavam os serafins louvando e adorando ao Senhor. O que Deus queria mostrar para Isaías? Deus gosta de adoração, de reverência. Deus gosta de culto. Deus gosta daquele crente que chega no culto e faz o seu culto ao Senhor. Que adora a Deus. Que serve ao Senhor, não importando a circunstância, não olhando para os lados. Bendito é o Cordeiro de Deus. Quantos mais não sentem a presença de Deus? Porque, queridos irmãos, não tem super crente, bom crente. Aqui nós estávamos fazendo nessa noite, ouvindo os louvores. Nós estávamos ao contrário dos discípulos. Os discípulos estavam disputando quem era o maior. Nós estávamos disputando quem era o menor. Glória a Deus, né, irmão? O menor será o maior na presença de Deus. Meus queridos e amados irmãos, tem que buscar a Deus. Tem que clamar ao Senhor. Tu não faz nada sem oração. Tu não faz nada sem Jesus.
Tu não faz nada sem a santificação da tua alma, da tua vida. Meus queridos, crentes que não oram está enfadado ao fracasso. Qual é o dia de consagração? Qual é o dia da oração? Qual é as horas da oração? Hoje é culto e Santa Ceia. Quantas horas de oração? Qual é o teu momento de oração? Eu posso falar, irmãos? Se pegasse o celular dos crentes, eu queria ver, irmãos, o despertador. A oração é a chave. Deus vai abrir muitas portas. Mas é na oração, continua a oração. Continua. Continua. Deus vai despertar mais gente para a oração. Deus vai mover esse lugar. Mas através da oração. Glória a Deus. Ao que ora, irmãos, não passa vergonha. Deus honra aquele que ora e busca a sua face. Glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Precisamos orar mais, buscar mais a presença de Deus. Precisamos mais do Senhor, mais da presença. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, igreja do Senhor. Eu estou falando aqui para a noiva do Cordeiro, para a igreja de Jesus. Meus queridos irmãos, você sabe que macumbeiros passam a noite em sacrifício, oferecendo ofertas, oferendas ao diabo? Você sabe disso? Enquanto você dorme, eles estão trabalhando nas esquinas. Nós descíamos do monte na madrugada, estava ali um despacho na esquina. Nós paramos o carro e fomos lá. Fizemos um culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Se era para descer demônio, ele desceu a presença de Jesus naquele lugar. Glória a Deus. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho do povo de Deus. Não perca a batalha. Não perca a guerra. Você está perdendo porque não toma posição na presença de Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus não resiste o coração contrito. Todas as vezes que você buscar a face de Deus, se colocar na presença de Deus, Deus vai responder com a sua glória, com a sua presença. Meus queridos irmãos, Isaías não era profeta, era um homem, levava o ministério de qualquer forma, levava o nome de crente de qualquer maneira. Até o versículo 6, o capítulo 6, você vai entender isso. Ele nunca olhou para si mesmo. Porque o crente verdadeiro, ele olha primeiro para si. Ele cuida primeiro de si, antes de cuidar da vida do irmão. Ele cuida de si, da sua família. Ele olha primeiro para os seus. E através da vida dele, ele pode influenciar outros. Esse é o crente verdadeiro. E Isaías só olhava para a vida dos outros. Você pode recapitular, ler esta palavra. Mas quando ele reclama a Deus, ele fala ao Senhor. E diz: Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque meus olhos viram a glória do Senhor. Porque pela lei, irmãos, todos quantos viam a Deus, morriam, pereciam. Ninguém podia ver a Deus, porque Deus fala a Moisés, quando Moisés fala ao Senhor dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus diz: não, Moisés, não posso mostrar. Porque se eu mostrar, você não vai viver, mas você vai me ver a minha sombra, pelas minhas costas. E agora Isaías vê a glória de Deus e diz: eu vou perecer, eu vou morrer. E Deus diz: não, não é para a morte. É para cumprir o chamado, é para cumprir o ide, é para cumprir a promessa.
E eu creio, irmãos, que Deus fala ao querubim, diz, vai lá e queima o pecado dele. Toca nos lábios dele. E o querubim vai lá no altar, tira uma brasa com uma tenaz e vem e queima os lábios de Isaías. Glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. E agora se ecoou uma voz no céu dizendo, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Isaías se coloca em pé, agora estava renovado, agora estava purificado pelo Senhor. Ele se coloca em pé e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glória a Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, o teu prazer é fazer a obra do Senhor. Você sabe quando você está sendo atacado pelo adversário? Você sabe quando você está perdendo a batalha? Quando o diabo tira do teu coração o prazer de estar na casa de Deus? Quando ele tira a alegria de você louvar ao Senhor, fazer a obra de Deus, fazer algo pelo Senhor, pela obra de Deus, você está perdendo a batalha. Mas quando você se levanta e diz ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, isso move o coração de Deus, isso move a mão de Deus em teu favor. Eu creio que naquele momento Deus se levanta do trono e diz, vai Isaías, se dei como profeta a Israel. Glória a Deus. Fala a este povo. Profetiza a esse povo. Deus tem um chamado contigo nessa noite. Deus me mandou aqui pregar para quem tem chamada. Para quem tem uma escolha. Glória a Deus. Para fazer a diferença na face da terra. Não fique ocupado com outras coisas, mas faça a obra de Deus. Se levanta para fazer a obra de Deus, se coloca na presença de Deus, que Ele vai te abençoar e vai te dar vitória. Do resto Deus cuida. Deus sabe, Deus contempla e Deus conhece. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Saiba que Deus cuida de você. Deus vai prover para você a tua necessidade. Glória a Deus. Porque Deus sabe quem Ele escolheu. Pregue a palavra de Deus. Anuncie a tempo e a fora de tempo. Louve o nome do Senhor Jesus Cristo. Se levanta nessa última hora, nesses últimos momentos da igreja na face da terra, para impedir milhões que estão descendo à sepultura, sem salvação e sem esperança. Igreja de Jesus, se levanta nesses dias. Se levanta em nome do Senhor Jesus Cristo e proclame a salvação em nome do Senhor. Bendito é o Senhor Jesus Cristo. Não fique acovardado. Não fique quieto. Não fique de braços cruzados. Que Deus vai estar tirando as plumas. Deus está removendo os tapetinhos. Deus está tirando. Daqui a pouco o sono vai passar pela madrugada. A paz vai ir embora. A necessidade vai bater na tua porta. Não espera Deus cobrar, mas tome posição na presença de Deus. E faça aquilo que Deus tem chamado e incumbido você a fazer. Te levanta, te coloca em pé nessa noite em nome de Jesus, igreja. Pregue, anuncie, a tempo e a fora de tempo. Ouçam, queiram que ouçam, não deixem de ouvir. Pregue. A nossa missão é pregar a palavra de Deus, é anunciar o Brasil. É anunciar o evangelho. Querem ouvir ou não deixam de ouvir. A nossa obrigação com Deus é pregar a palavra de Deus. Porque o tempo chamado hoje que nós estamos vivendo, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, ele fala dizendo que haveria um tempo que teriam comichões nos seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus e amontoariam para si doutores segundo a sua lei e segundo a sua concupiscência. Mas nós temos a palavra do evangelho de salvação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pregamos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Ouçam ou deixem de ouvir. Vamos pregar, vamos anunciar o evangelho de Jesus. Glória a Deus.
Eu quero estar orando contigo nessa noite. Quero orar com você e por você nessa noite. Glória a Deus, que tem sentido já a inquietação do chamado de Deus. Que tem sentido já o toque